Eu me chamo Lula e eu sou responsável pelo baixo e pelas vozes da Síndrome K. Eu sou Peu, batera do Síndrome K. Meu nome é Wolfer Freire e eu sou guitarrista da Síndrome K. Meu interesse por música veio muito pequeno. Eu venho de uma família bastante musical. Meus pais tocam instrumentos, meus pais cantam, e isso aí foi passado para mim desde pequeno. Com 5 ou 6 anos de idade, meus pais me colocaram na musicalização infantil, e a partir dessa data começou para mim um aprendizado desde sempre voltado para a música erudita, né? Com 7 anos de idade eu comecei a ter aula de piano, tive aula até os 17 anos de idade. Isso aí me ajudou bastante na parte teórica. Com 12 e 13 anos de idade, eu comecei a tocar guitarra de forma autodidata. Eu nunca tive professor, mas a parte teórica que eu já tinha aprendido, que estava aprendendo na época, eu acabei utilizando também para um novo instrumento, né? Que era a guitarra para mim. Toco bateria desde os meus 12 anos de idade, mais ou menos. Antes disso, eu acho que com uns 11, talvez até 10 anos, eu lembro de eu tocando timbal na escola. Quando eu conheci o metal, já com os 12 anos de idade, aquilo ali me cativou de uma forma que eu virei aquele metaleiro que até hoje eu sou. Enfim, toco, nunca deixei de tocar, nunca parei de tocar. Toco outros estilos também, mas o metal sempre presente, né? E agora com esse projeto novo que a gente está fazendo, eu, Lula e Wolfão, tenho certeza que vocês vão curtir pra caralho o som também. Bom, hoje eu tenho 44 anos e desde moleque, nas amizades, a gente ouvia rock and roll. Um amigo chamado Ronaldo me mostrou o disco do Ramones, e aí de lá até cá foi só rock and roll, aí foi Metallica, a gente pegou a época do Sepultura, lançando os álbuns iniciais. Então isso aí foi inevitável. Era rock and roll e metal sempre na infância e seguiu por toda a vida aí. Então a gente via as bandas de metal e sempre teve interesse em ter uma banda, produzir também algo, né? Nos anos 90 nós tivemos uma banda, eu e Peu, baterista, hoje da Síndrome K. Gravamos uns álbuns, fizemos uns shows, abrindo até para certas bandas grandes e tal, tocamos com Viper. Mas de lá para cá nós paramos, né? Nós tínhamos essa banda, né? E lançamos esse CD aqui em 94, se eu não me engano. E assim, eu conheci Lula nessa época, né? Já fazem aí, sei lá, quase 30 anos já, né? 20 e poucos anos. Não me arrependo de nada, apesar de a coisa não ter vingado, né? Mas vingou porque é uma realização, cara, que você tem. Você fazer show, mesmo nos perrengues que a gente tinha, né? Que não eram poucos, a gente era uma banda muito underground. A gente tocou em muito lugar, velho, assim, pra 3, 4 pessoas. E fizemos também muito show do caralho, dava às vezes 1000 pagantes, né? Mas era uma cena, a nossa época, né, era uma cena muito forte. A gente tinha uma cena muito forte na década de 90, né? A banda acabou, né? A Crotalos acabou há muito tempo atrás, na verdade. E aí eu me bati com o Lula. Eu não lembro bem aonde, se não me engano foi algum show, né? E aí a gente cogitou a possibilidade de fazer um som, não necessariamente uma banda autoral. Eu até falei isso, que eu não queria fazer uma banda autoral, que eu preferia fazer uma banda cover, né? Porque eu queria tocar, eu não queria ter aquela necessidade de divulgar banda, aquele trampo que a gente teve com a Crotalos, né? Eu não queria aquilo. Como eu conheci os caras? Rapaz, eu tinha uma banda de rock com o cunhado de Lula. E quando a mulher dele, a irmã de Lula, ficou grávida, ele chegou e convidou Lula para assumir o posto dele, né, de vocalista. Depois de algum tempo nessa banda, a gente começou a pensar em fazer um projeto
com um som mais pesado. E a partir dessa busca de integrantes para a gente fazer um som mais pesado, Lula acabou chamando Pedro. E aí foi quando eu conheci Pedro e a gente montou, nós três, junto com mais um amigo, um projeto cover de Metallica e Megadeth. A gente querendo fazer essa banda, né? Lula falou, velho, eu conheço um cara que, pô, acho que ele vai colar nesse projeto nosso e tal, vamos se falar aí. Eu não conhecia ainda Wolfão, e aí a gente marcou de ir lá na casa dele, de Wolfão. Quando eu cheguei lá, Wolfão tinha um estúdio na casa dele, né? O cara toca pra caralho, gente finíssima, com um estúdio na casa dele, com a bateria Pearl, lindinha lá, velho, me esperando, sacou? Aí foi isso, a gente fez o primeiro ensaio e foi de cara, assim, porra, do caralho, curtimos pra caralho. Aí fizemos a Thrash Makers, que é o cover do Metallica e Megadeth, né? E aí a Thrash Makers acabou também, né? Era só um projeto brincadeira, vamos dizer assim, né? E Dan, que era o outro guitarrista, teve que viajar pra Suíça. E Lula também teve que viajar por conta do trabalho dele. E aí a gente deu um tempo, né? Acabou a banda, na verdade. Mas de boa, né? Uma banda cover, enfim. Eu me lembro que em 2019 eu comecei a compor algumas ideias na guitarra. E aí me veio à cabeça essa ideia de montar um projeto autoral. Eu conversei com o Pedro, inicialmente, que era quem estava aqui em Salvador comigo. E aí Pedro, na época, ele não gostou da ideia. Ele falou, não é o momento, não tô muito na vibe de fazer um som autoral mais. Ele já tinha passado por outra banda na década de 90 e eu acho que ele estava um pouco frustrado, não sei, com a situação. Então ele não topou logo de cara. E aí eu fui conversar com o Lula, mesmo à distância, o que ele achava da ideia da gente começar a compor e gravar nossas ideias na medida do possível, né? E quando eu falei com o Lula estava voltando para Salvador, porque ele tinha conseguido a transferência. E aí quando eu falei com o Lula topou logo de cara. Com o Lula chegando em Salvador, eu conversei com o Pedro novamente. O Pedro já mudou de ideia, o Pedro já se animou. E eu já tinha alguns riffs que eu tinha feito. Aí eu cheguei e comecei a mostrar para eles, a galera começou a se empolgar. E aí disso aí surgiu a ideia inicial, que ainda não tinha um nome, pra gente chegar e fazer uma banda autoral. E aí começou a surgir, porra, vamos fazer umas coisas autorais pra ver o que é que sai, né? E eu disse, pô, fiquei empolgado, vamos, aí Wolfão mandou uma base, eu na mesma hora gravei, devolvi pra ele deu uma ajeitada, devolveu pra mim, enfim. E aí a primeira música já ficou do caralho, sensacional. E aí a gente foi brincando, fazendo, quando a gente se deparou, a gente estava com 7, 8 músicas meio que inacabadas, né? Aí a gente olhou assim e disse, porra, velho, e aí, vamos fazer um álbum. Combinou nesse álbum, que diga-se de passagem, tá do caralho, eu sinto muito orgulho de ter feito ele, né? É um álbum com a sonoridade que eu sempre quis fazer, né? Que é um thrash raiz mesmo, cru. Tem uma pegada punk rock também e letras relevantes, né? Então, assim, eu tô muito satisfeito. Influências musicais são bandas como Metallica, Megadeth, Pantera, Slayer, Sepultura, Symphony X, Evergrey. Como guitarrista, eu posso citar muita coisa diversa. Na parte de guitarra base, eu acho que James Hetfield do Metallica foi uma grande influência. Dave Mustaine foi uma grande influência. Michael Romeo do Symphony X foi uma grande influência. E a forma que eu tento construir os solos, eu acho que as influências já mudam um pouquinho. Mark Friedman com certeza do Megadeth, mas eu gosto muito de uma parte mais melódica, que eu vejo muito nos solos do Symphony X,
nos solos do Evergrey? Eu tenho muitas influências, né? Em relação à bateria, né, eu diria que a maior delas, apesar de não ser o melhor instrumentista, vamos dizer assim, o melhor baterista, mas com certeza foi minha maior influência, foi Lazuric, do Metallica, né, que foi a banda realmente que me fez me tornar apaixonado pelo metal, foi o Metallica, né? Depois, eu acho que Dave Lombardo, Slayer, né? E aí vem Nico McBride e, enfim, todas as bandas de referência, né, do metal. Eu sou um cara que curto muito o metal que todo mundo curte, vamos dizer assim, né? A coisa mais tradicional. É o que eu ouço, é o que eu gosto de ouvir, né? Então, assim, é Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, o Big Four, né? Creator, Nuclear Assault, eu ouvi muito Nuclear Assault, Iron Maiden, Black Sabbath, né? Inclusive, eu tenho na minha memória que eu comecei a ouvir metal depois que eu peguei um disco escondido, roubei mesmo um disco de meu primo, né? Ele morava em Ilhéus e ele tinha um disco do Black Sabbath, né? O Paranoid. E, depois que eu vi esse disco, velho, eu pirei, né? E aí fui atrás de mais coisas, e aí a gente foi descobrindo, e aí descobri Metallica e Iron Maiden, e aí foi, né? Me apaixonei, virei um metaleiro total, só ouvia metal, só vestia preto, e é isso, e aí as influências foram vindo, né? Então, assim, eu hoje, né, tenho mais de 40 anos agora, então, assim, eu tenho outras influências também, né, ouço outros estilos musicais, né, mas a minha raiz como músico é o metal. A minha raiz como baterista, como músico, de ouvir música, é o metal. Em relação à musicalidade e influências das linhas da música mesmo, eu creio que até os meus companheiros de banda aí vão concordar comigo. As influências são justamente essas aí, né? Em Megadeth, principalmente, nós tivemos uma banda antes da Síndrome K, tivemos uma banda que era cover do Megadeth e do Metallica. Então nós passeávamos por essa praia aí de música da linha dessas bandas aí muito facilmente. Então foi muito tranquilo o processo nosso de colocar nossas ideias autorais nas linhas dessas bandas que a gente curte. Então veio muito suave e muito tranquila essa transformação que a gente apresenta na Síndrome K hoje. A gente não percebe tanto que a gente está utilizando uma ferramenta que foi de uma outra banda ou algo do tipo. Mas eu acho que quando a gente começa a ouvir o som que a gente produz, você começa a ver que tem alguma coisa de Metallica, tem alguma coisa de Megadeth, tem alguma coisa de Pantera, Sepultura, Slayer, porque acaba sendo a forma como eu aprendi a ouvir esse tipo de música. Não é uma coisa pensada. Eu vou fazer agora um riff pegada Slayer, vou fazer agora um riff pegada Pantera. Não, a gente tem a ideia na cabeça, começa a produzir, e quando viu, de fato, a gente não tem muito como fugir, né, dessas nossas influências. Aquele negócio de que o fruto não cai longe da árvore, a gente fica pensando muito, tipo, nós somos produto do meio que a gente ouviu. Então, por ouvir todas essas bandas, a gente, na hora de produzir, a gente não escapa dessa influência. Falando ainda um pouco de referências, né, da nossa música, eu resolvi separar aqui, para mim, as minhas top 5 discos que, para mim, são as minhas maiores referências de bandas distintas, tá?
Iron Maiden, Power Slave, sem palavras, descasso. Eu lembro, né, nessa época de vinil é foda, eu lembro de ficar horas no sofá ouvindo a música e olhando essa imagem maravilhosa da capa desse disco aqui, com encarte e tudo mais. Na quarta posição, esse disco aqui, a sonoridade desse disco aqui é incrível. A pegada da banda, porra, velho, falar o que do Pantera, né, velho? Puta que pariu. Muito foda, muito foda. Muita referência aqui também. Terceira posição. Raining Blood. Descasso. Sensacional. O disco tá todo acabado, me desculpem, mas é um descasso, velho. Referência total. Dave Lombardo aqui, simplesmente matador, certo? Então assim, terceira posição pra mim. Em segundo lugar, ele, Paranoid. Esse foi o disco que me fez entrar no metal, na verdade. Sem palavras, né, velho? Black Sabbath, talvez o melhor disco, pra mim é o melhor disco deles. Ele e o disco Black Sabbath são os dois melhores discos deles. Mas esse aqui tem mais hit, né, velho? War Pigs, Paranoid, Planet Caravan, Iron Man e por aí vai. Number one. Uma dica, Number One tem uma música chamada One. É foda. Esse aqui, com certeza, é a minha maior referência. Eu trouxe ele, né? Porque assim, pra mim, a tríplice coroa do metal é Hide the Lighting, Master of Puppets and Injustice for All. Esses pra mim são os 3 melhores discos de metal de todos os tempos, na minha humilde opinião. E tem a melhor música de metal de todos os tempos, que é... Deixa eu ver... One. No início, nós tivemos uma dúvida absurda se nós faríamos o som em inglês ou em português. E aí perduramos por essa dúvida alguns meses, até que recebemos a primeira letra do nosso batera, Pedro, e aí começamos a ver, rapaz, a gente tem que fazer esse som em português mesmo, porque essas letras estão bem interessantes e com mensagens importantes a serem passadas, né? Então, a partir da segunda letra, a dúvida já sumiu e nós continuamos aí no processo de composição de letras em português, que na verdade foi um desafio pra gente, né? Fazer essas letras em português. Foi uma discussão porque na minha cabeça inicialmente você ouvir metal em português é a mesma coisa que você ouvir um samba em japonês, né? Eu tinha muito isso na minha cabeça. Pedro trouxe essa ideia e falou, velho, isso vai ser importante para dar uma identidade para a banda, isso é importante para fazer um diferencial e eu acho que a gente tem que pelo menos dar uma chance. Quando o Pedro chegou com a primeira letra e a gente viu como estava se encaixando bem na música, a gente falou, velho, vamos fazer essa coisa funcionar. E eu passei muito tempo ainda batendo cabeça. Eu tive muita resistência quanto a isso aí. Foi basicamente um trabalho de ouvir diversas vezes para me acostumar com o processo. E eu digo que valeu a pena. Primeiro porque é uma coisa que fica muito mais viável para todo mundo ouvir o som em português. Você de fato entende qual é a mensagem que a gente está passando e não se prende só ao instrumental. E outra coisa foi que dessa ideia de ter as letras em português,
a gente conseguiu descobrir uma pérola escondida que era Pedro como compositor de letras. Ele é basicamente o Neil Peart da banda. É o cara que tem ideias excelentes. Todas as letras foram feitas por ele. A gente, claro, dá uma ideia aqui, sugere uma alteração lá, mas a forma como ele compôs, a forma como ele escolheu os temas e desenvolveu as letras é de fato uma coisa impressionante e bastante profunda. A gente consegue falar de várias coisas de uma forma acessível e que fica do caralho, velho. Ficou muito bom. Bom, durante o processo de composição, né, das músicas, surgiu uma dúvida, talvez tenha sido a maior dúvida da banda, né, no momento, que foi se a gente canta em português ou canta em inglês, né? E assim, eu me prontifiquei a gente ao menos tentar cantar em português, porque eu gostava muito de escrever letras, né? Eu passei um bom tempo da minha vida ouvindo rap, né? Então assim, eu ouvia muito Racionais, ouvia rap gringo também, mas particularmente Racionais aqui no Brasil. Quando eu ouvi o primeiro disco do Racionais, Sobreviver no Inferno, primeiro disco não, mas primeiro pra mim, né? Aquilo ali mudou minha vida também, né? Assim como o metal mudou, o rap também mudou pra mim. E assim, de lá pra cá, eu sempre escrevi, nunca mostrava a ninguém, porque eu não consigo me enxergar como um rapper, né? Não tenho esse perfil, eu acho que não soa tão verdadeiro, né? Que é uma coisa que eu zelo muito na música, é você ser verdadeiro aquilo que você faz. Mas eu sempre adorei escrever poesias e poesias musicadas, né? Então eu pedi aos caras, velho, eu posso fazer uma letra, tentar fazer uma letra pra gente encaixar e tal, e ver se fica legal, né? E aí, assim, não deu outra, velho. Eu fiz a primeira letra da música, a galera, porra, ficou do caralho, gostei pra caralho e tal. Fiz a segunda e aí a gente decidiu fazer com a banda em português, o que me deixou muito satisfeito, feliz pra caralho, né? Porque eu poder mostrar também esse lado de composição de letra, né? Que é uma coisa que eu amo fazer, adoro fazer. Aí eu digo que foi um desafio porque é notório, as pessoas desse ramo acham que o inglês soa muito melhor numa música de metal, né? Então o português tem uma certa resistência, né, do público. Então nós estamos aí entrando nesse desafio nosso pessoal, inclusive, de fazer as composições em metal e de apresentar um álbum que agrade a maioria, a grande massa do público de metal, que tem essa resistência. Isso é notório, isso já está implantado, enraizado na galera. Então estamos aí tentando cumprir esse desafio de forma eficaz e que resolva e que agrade a todos, entendeu? Esse é o grande desejo que nós temos, né? De agradar a maior parte do público de metal, que é o nosso público, né? E de forma que nos agrade. Primeiro, o som tem que nos agradar, e o som já está nos agradando porque tá muito foda. E depois agrade a galera aí que escute e que dê o retorno, o feedback com mensagens, compartilhando o nosso som, apresentando para o maior número de amigos e conhecidos e fazendo o som se espalhar, né, por todo o Brasil aí. O processo de composição, no meio da pandemia, né, de 2019 para 2020, a gente teve a ideia de montar a banda, mas só em 2020 efetivamente que a gente começou a produzir junto. Então
teve que ser totalmente online, não teve como a gente estar se encontrando para produzir. E basicamente eu tinha algumas ideias de riff, eu passava para os meninos. Pedro tinha algumas ideias de groove, ele mandava pra gente e a gente basicamente começou a compor em cima disso aí. Teve música que começou com um riff. Pedro teve uma ideia de botar uma bateria, ele acabou escrevendo a bateria inteira e eu acabei escrevendo riffs em cima da bateria dele. Em outros casos eu já cheguei com a música pronta, com todos os riffs de guitarra, e Pedro chegou e foi encaixando a bateria nas partes. Então foi toda a distância, mas de uma forma bastante dinâmica também. Essa hora a gente acaba meio deixando de lado um pouquinho o ego, porque é uma construção coletiva, né? Não tem como dizer que a música é de uma pessoa só, porque inclusive isso aconteceu em alguns casos. Quando eu começava a compor a música, eu pensava, essa parte aqui vai ser a estrofe, vai ser o verso, essa parte aqui vai ser o refrão, essa parte aqui vai ser uma ponte. E na hora que a gente ia construindo, isso aí alterava totalmente. O que eu pensava que ia ser verso virou refrão, o que ia ser refrão acabou virando verso. Então acaba sendo de fato uma construção coletiva. Todo mundo dando ideia e todo mundo desenvolvendo a ideia junto, né? É engraçado isso, a gente vê a diferença do que era, né? Porque de como a gente gravava na década de 90 para hoje, né? Hoje nós gravamos o disco de forma remota com um resultado maravilhoso. Né? A gente encontrou os rapazes do Revolução Studio e eles estavam com a proposta da gente fazer a gravação o mais online possível, né? Eu gravou a bateria dele em casa, passou os arquivos em MIDI para produção do estúdio Revolução. Eu gravei as linhas de baixo, Wolfer gravou as linhas de guitarra antes, que ele tinha criado, Wolfer criou todas as linhas de guitarra. Depois eu recebi e fiz o baixo. E no final de tudo, nós fomos para o estúdio Revolução, de Dan e Marcão, né, só para gravar a voz e fazer o processo de mixagem e masterização. E esse sistema de gravação foi muito interessante porque agilizou muito o processo, né? E conseguimos produzir um disco com 12 músicas em 2 meses, né? Lógico que a gente já tinha toda a gravação da demo e já sabíamos como agir, como fazer a gravação dos instrumentos, o que tocar, né? Mesmo sem ensaios anteriores, porque nós nos encontramos 2 ou 3 vezes para fazer um ensaio antes de gravar o disco, porque a gente já tinha a demo gravada, então foi um processo muito direto. Nós já sabíamos o que fazer, já sabíamos as linhas vocais, já sabíamos o que fazer na música, então isso foi muito tranquilo. Quando chegamos no estúdio, que a galera foi lá gravar, a gente já percebeu que já estava tudo pronto, as vozes foram gravadas de primeira, tudo fluiu muito, muito tranquilamente. Eu aguardo para o futuro da banda, eu aguardo que tudo isso passe, essa questão dessa pandemia, do vírus, para a gente poder tocar para a galera. A gente quer tocar pelo interior do estado, queremos tocar na capital, queremos fazer show, que show é o que interessa para a banda, né? E queremos que a galera receba o nosso álbum de peito aberto para poder curtir nossa música, pare, analise, abra sua bebida, sua cerveja, ouça o som com calma, porque foi tudo muito bem feito, tudo feito com muito cuidado para a galera curtir. E assim dispensamos uma atenção especial para fazer um álbum foda para a galera ouvir. Então eu aguardo que as pessoas recebam o som e curtam o som, né? E que a gente possa fazer muito show por aí, que a galera siga a banda no Instagram. Então são os desejos, eu acho que de todas as bandas de metal, né?
Mas no nosso caso em especial, depois de tantos anos sem gravar nada autoral, no meu caso e no caso de Pedro, já que a gente é de certa forma até da velha guarda do metal aqui em Salvador, estamos, assim, eu pessoalmente desejando muito que as pessoas recebam esse álbum com a expectativa que a gente tá de curtir o som, que a gente dispensou uma atenção forte, né, para esse retorno com o trabalho autoral, e que a gente possa fazer muito som aí, ainda demais. Já estamos no trabalho de preparação para um segundo álbum, as composições não param. A Síndrome K chegou para poder produzir bastante música para vocês, e é o que a gente está imbuído e trabalhando ao máximo para poder apresentar muita música legal para vocês, para todo mundo curtir e seguir em frente nesse metal. Yeah! Bom, o eu espero desse disco aí é que o máximo de pessoas possível consiga ouvir. A gente espera que a gente consiga espalhar bastante, alcançar o máximo de pessoas possíveis, para a galera ouvir nosso som, entender o nosso som, e espero que a maioria curta, né? Foi um trabalho desenvolvido com muita dedicação, muita paixão pela música, e o que eu espero para a banda é basicamente tocar ao vivo. A experiência de compor é super interessante, você tá em estúdio é muito bom, mas eu acho que nada substitui a experiência de palco. Você tá ali em cima, interagindo, trocando energia com o público, eu acho que é essa parte que a gente tá querendo. Não vejo a hora dessa pandemia toda passar, acabar, e a gente conseguir de fato ir pros palcos, procurar show onde quer que for, aí a gente vai se jogar para divulgar nosso trabalho e espalhar nosso som aí para o mundo todo, se possível. O que eu espero pro futuro da banda, né, é continuar. A gente, né, eu acho que pelo fato de nós sermos um power trio, né, facilita demais, facilita tudo fica mais fácil, né? Compor fica mais fácil, se reunir fica mais fácil, as indecisões todas são muito fáceis de serem resolvidas, né, porque não tem empate, né, sempre vai ser 2 contra 1. Tudo ficou mais fácil, né? Então, assim, o processo de composição nosso, ele continuou, né? A gente fechou um disco, mas a gente continua produzindo música ainda, né? Então, assim, parece que a nossa parceria, nós três, né? A gente se encontrou realmente, assim, porque tá muito fácil, né? Então, nós já temos aí algumas composições para um disco novo que, ao meu ver, não vai demorar muito de ser lançado, né? E, assim, tá foda, velho. Tá cada vez mais maduro, cada vez melhor. Então vocês vão ouvir um disco agora que já é sensacional e a promessa pro futuro é a melhor possível. Então aguardem que o bicho vai pegar.